Olá, hoje a gente recebeu bastante material, artigos, análises históricas, para tentar responder uma pergunta bem complexa. Por que Israel desperta tanta hostilidade, né? Especialmente ali no Oriente Médio. Nossa missão aqui é meio que desvendar as raízes históricas dessa situação toda, com base nessas fontes que chegaram para a gente. Exato. Vamos tentar conectar os pontos, né? Desde lá do fim do século XIX até os dias de hoje, para entender de onde vem essa animosidade toda. Para começar, acho que o ponto de partida é o sionismo, certo? Como é que esse movimento entra na história? Olha, o sionismo, ele apareceu na Europa, ali no finzinho do século XIX. Foi assim, um movimento nacionalista judaico, muito em resposta ao antissemitismo que estava crescendo, né? Figuras importantes, tipo Theodor Herzl, defendiam que a única saída seria ter um Estado próprio para os judeus. E a Palestina, por causa das conexões históricas, bíblicas, acabou virando o foco principal. Entendi. E essa busca por um Estado lá na Palestina, claro, encontrou resistência. As fontes mencionam muito a Declaração Balfour, de 1917, como um momento chave. Sim, sim. Essa declaração foi do Reino Unido, que controlava a área na época. Basicamente, apoiava um lar nacional judaico na Palestina. Isso, junto com a perseguição na Europa e depois, claro, o Holocausto, acelerou muito a imigração judaica para lá. Uhum. Só que a população árabe, que era a maioria lá, começou a ver tudo isso com muita apreensão, né? Aí vem a proposta da ONU, em 1947, para dividir a Palestina em dois estados, um árabe e um judeu. A liderança judaica aceitou, mas os líderes árabes rejeitaram. Certo. O que nos leva, então, direto para 1948, a fundação de Israel. E como isso piorou as coisas. Aí o conflito explodiu de vez. Quando Israel declarou a independência, em maio de 48, a primeira guerra árabe-israelense começou, no dia seguinte. Imediatamente. Imediatamente. Países árabes vizinhos atacaram. Israel não só conseguiu se defender, como venceu e ainda expandiu o território, para além do que a ONU tinha proposto. E o ponto crucial aqui, que as fontes todas ressaltam, é que mais de 700 mil palestinos foram deslocados, tiveram que fugir. É a Nakba, a tragédia. A Nakba. Essa expulsão, essa perda de terra, nossa, é uma ferida que não fecha. É um pilar central para entender a hostilidade árabe e toda a questão palestina até hoje. E essa guerra de 48, a Nakba, foi só o começo. Pelo que os materiais indicam, tiveram outras guerras que foram cimentando essas inimizades, né? A Guerra dos 6 Dias, em 1967, parece ter sido bem definidora. Com certeza, foi um ponto de virada enorme. Em 6 dias, Israel derrotou Egito, Jordânia, Síria e ocupou territórios importantes: a Cisjordânia, a faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, as colinas de Golã e a Península do Sinai. Essa última depois foi devolvida para o Egito, nos acordos de paz. Certo. Mas essa ocupação militar, principalmente na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, ela continua até hoje em grande parte e é um foco constante de conflito. E tem a questão dos assentamentos israelenses nesses territórios que a comunidade internacional considera ilegais. Isso alimenta demais a resistência palestina. Resistência que, historicamente, foi liderada pela OLP, né? A Organização para a Libertação da Palestina. Exato. E mais tarde surgiram outros grupos, como o Hamas, que veio com uma base ideológica um pouco diferente, mais islamista, enquanto a OLP era mais secular. Interessante essa diferença. E falando em outros atores, as fontes também apontam para o surgimento de grupos como o Hezbollah. De onde ele veio? O Hezbollah nasceu lá no Líbano, no comecinho dos anos 80. Foi uma reação bem direta à invasão e ocupação israelense do sul do Líbano, que começou em 1982. Israel invadiu o Líbano? Sim, a ideia era expulsar a OLP, que usava o sul do Líbano como base. Só que a ocupação se arrastou e aconteceram coisas terríveis, como os massacres nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, Nossa. que foram cometidos por milícias cristãs libanesas que eram aliadas de Israel na época. Houve muita crítica, inclusive, sobre a possível omissão do exército israelense.
Isso gerou um ressentimento imenso. E aí que entra o Irã, que os materiais também destacam bastante. Precisamente, o Irã tinha acabado de passar pela Revolução Islâmica, em 79. Inspirados por essa revolução, muçulmanos xiitas, lá do Líbano, formaram o Hezbollah, o Partido de Deus. E tiveram muito apoio do Irã, financeiro, militar. O manifesto inicial deles era bem claro. Um dos objetivos era a destruição de Israel. E o Hezbollah se tornou uma força política e militar muito poderosa no Líbano, né? Um adversário direto para Israel ali na fronteira norte. Entendi. E já que a gente falou do Irã, essa é outra rivalidade que marca muito a situação hoje. Mas nem sempre foi assim, né? Parece que antes da Revolução as coisas eram diferentes. Era bem diferente. Antes de 79, o Irã, na época do Shah, tinha relações, digamos, funcionais, até cordiais com Israel. O Irã foi o segundo país muçulmano a reconhecer Israel, para ter uma ideia. Sério? Não sabia disso. Sim, mas a Revolução Islâmica mudou absolutamente tudo. O novo regime dos ayatolás rompeu relações na hora, abraçou a causa palestina e passou a ver Israel como um inimigo existencial. O pequeno Satanás, né? Aliado dos Estados Unidos, que seria o grande Satanás. A partir daí, o Irã começou a apoiar financeiramente, militarmente, vários grupos anti-Israel na região, formando o que eles chamam de eixo da resistência. Hezbollah, Hamas, outros grupos. Uma aliança informal para tentar frear a influência de Israel e dos Estados Unidos. E essa tensão Irã-Israel virou quase uma guerra nas sombras, como alguns analistas descrevem nos materiais, com ações secretas, ciberataques. Exatamente. Para Israel, o programa nuclear iraniano e essa expansão da influência do Irã na Síria, no Líbano, no Iraque, são ameaças existenciais. Então rola essa tensão constante, com ações encobertas de ambos os lados, sabotagens, assassinatos. É uma situação muito volátil. E para fechar esse quadro complexo, as fontes sempre apontam o papel dos Estados Unidos, como principal aliado de Israel, né? Sem dúvida. Os EUA são o grande pilar de apoio para Israel. Fornecem uma ajuda militar e financeira gigantesca há décadas e usam muito poder de veto no Conselho de Segurança da ONU para proteger Israel de resoluções críticas. Principalmente sobre a ocupação, os assentamentos. Que permite que Israel mantenha essas políticas que eles contestam tão fortemente. É um fator que pesa muito na dinâmica regional. Então, fazendo um resumo do que a gente viu nas fontes. A hostilidade contra Israel tem raízes lá atrás na criação do Estado, no deslocamento palestino, na Nakba, depois se intensifica com as guerras, a ocupação de territórios. Isso gera novos inimigos como o Hezbollah, que surge em intervenções militares específicas. E tudo se aprofunda com essas rivalidades geopolíticas e ideológicas enormes, tipo a com o Irã depois da Revolução, e o apoio americano ali sempre presente, moldando a forma como tudo acontece. É uma teia muito complexa mesmo. História, território, política, religião, identidade. Tudo misturado e em conflito há muito, muito tempo. E eu deixo uma reflexão no ar, né? Olhando para esse cenário que as fontes escrevem, com os assentamentos ainda crescendo em áreas disputadas, com essas rivalidades tão enraizadas, fica a pergunta: qual seria um caminho possível, realista, para uma paz que atenda às necessidades de segurança e às aspirações de todo mundo ali na região? Complicado. Muito complicado. Bom, fica aí a reflexão para o pessoal continuar pensando. A gente se encontra na próxima.